Olá pessoal, salve Maria, tudo bem com vocês? Hoje vim falar de um grande santo, um santo generoso, humilde, simples, pobre, de origem franciscana, chamado São José de Cupertino, né? São José de Cupertino nasceu em 17 de junho de 1603, na cidadezinha chamada Cupertino, que fica na Itália, né, na província da Itália, Delesse. Sua família levava uma vida não fácil, né? São José de Cupertino era muito pobre, então ele também não tinha estudo. Conta-se que ele tinha um tumor, um câncer, acho que para baixo aqui nas costas, né? E aí teve um eremita que viu ele naquela situação e esse câncer fedia muito, ele não conseguia sair de casa, ficava meio preso, sabe? E aí esse eremita viu, né, e até deu uma bronca na mãe de José de Cupertino, falando que como pode deixar seu filho dessa forma, e aí esse eremita acabou tentando tirar esse câncer e conseguiu. Cuidou das feridas, porque tinha muita larva, tinha muita infecção. E aí passou um tempo, de novo ele tinha melhorado, de novo ele pegou essa doença, né? E quando ele pegou essa doença, a mãe dele ficou muito desesperada e levou ele para uma igreja onde estava aquele eremita mesmo que tinha curado, que tinha ajudado no tratamento dele. E esse eremita foi pegar um olhinho, né? Um olhinho, acho que bento, um óleo que é para milagre mesmo. E aí acabou passando em José. Aí José foi curado, depois não teve mais, né? Então ele era muito pobre. Inclusive a mãe dele, depois com um tempo, deixou ele com o tio dele. O tio dele era bem de dinheiro, era muito conhecido, né? E o engraçado é que ele era muito pobre, sabe? Era muito simples. O pai dele, ele entrou em dívida, o pai ficou endividado, mas o pai dele era muito dócil com ele. Porém a mãe dele era um pouco mais rígida. A mãe dele rezava o terço, mas era um pouco mais rígida com o pai e com o José, né? Então seu pai Félix foi envolvido na falência financeira de um conhecido, a que havia emprestado dinheiro acabado na miséria. Por isso, José veio ao mundo em uma estrebaria como Jesus, e desde criança teve de arregaçar as mangas para contribuir com as despesas de casa, trabalhando em uma venda. Isso conta também que o pai dele ficou endividado e a mãe de José de Cupertino teve ele. Foi um parto muito assim difícil para ela. José de Cupertino até começou a ir à escola, mas foi cometido por uma úlcera gangrenosa, essa doença que eu tinha falado para você no começo do áudio, que é tipo de um câncer, que obrigou a deixar os estudos por 5 anos. Sua mãe, Francisca Panaca, que é o nome da mãe de José de Cupertino, mulher forte e vigorosa, tentou dar-lhe uma formação básica mediante a narração da vida dos santos, como a de São Francisco. Então a mãe dele falava sempre de São Francisco de Assis para José de Cupertino, né? Assim amadureceu em José o desejo de seguir e imitar a vida do pobrezinho de Assis. Aos 16 anos pediu para entrar à ordem dos frades franciscanos conventuais no convento da Grotela. Entretanto, a sua pouca formação escolar não o ajudou, sendo obrigado a voltar à sua vida de antes. Com o tempo, São José de Cupertino dirigiu-se aos franciscanos reformados e depois aos capuchinhos da Martina Franca. Mas a resposta era sempre a mesma:
pouca instrução, além de suas primeiras manifestações de êxtase, durante as quais deixava cair tudo das mãos que tornaram inadequado para a vida comunitária. O jovem de Cupertino ele era muito desastrado, então quando ele conseguiu se ingressar pelo menos na ordem terceira, né, ele pegou com tanto amor e carinho que ele era muito simples, sabe? Ele era muito pobre, e para ele, seja como leigo servindo a igreja, era grandioso, sabe? Neste interim, o Supremo Tribunal de Nápoles estabeleceu que, ao se tornar maior de idade, José deveria trabalhar sem remuneração até pagar toda a dívida do pai, já falecido. O pai dele já tinha falecido. Diante de tal sentença, que na verdade era uma verdadeira escravidão, o jovem voltou a pedir para entrar no convento de Grotela. O jovem voltou a pedir para entrar no convento de Grotela. Os frades levaram a sério a situação e ajudaram a fazer um verdadeiro percurso dos estudos. Ou seja, naquela época, se uma pessoa que tinha um pai ou uma mãe endividada entrasse em uma ordem, ele não assumiria mais as dívidas a partir daquele momento, entendeu? No civil era assim. Entre milhares de dificuldades, mas graças à sua grande força de vontade, chegou a hora de enfrentar o exame para diaconato. Ali realizou-se um prodígio. José conhecia a fundo apenas a passagem do Evangelho, precisamente aquela que, por acaso, o bispo examinador lhe pediu para comentar. Ou seja, ele só estudou o Evangelho para se tornar padre, ele só sabia o Evangelho de São Lucas. E no exame dele foi caído o Evangelho de São Lucas. Você vê que coisa, né? Um acontecimento extraordinário semelhante deu-se novamente 3 anos depois, durante o exame para sacerdócio. Então aconteceu no exame para diaconato e aconteceu no exame para sacerdócio. O bispo interrogou alguns candidatos e, achando-os particularmente preparados, estendeu a demissão ao sacerdócio a todos os outros candidatos. Enfim, em 1628, José foi ordenado sacerdote. Em 1628. Essas pessoas que foram escolhidas sacerdócio foram 5 só, né? Para quem não ainda está em dúvida. Ele era chamado irmão burro. Então é o dom da ciência infusa, né? Sabe? A humildade de São José de Cupertino, porém, permaneceu proverbial, ciente das suas limitações culturais. Nunca renunciava aos trabalhos manuais mais simples, chegado até a se apelidar irmão burro. No entanto, dedicava ao serviço dos mais pobres. José viveu seu amor à igreja de forma incondicional. Colocou Cristo no centro da sua vida e tinha uma profunda devoção a Maria, Mãe de Deus. Contudo, quem ouvia falar conhecia nele a luz de uma teologia madura, com a qual fazia debates profundos. Era o bom da ciência infundida, Deus que revela o conhecimento ao homem, que tornou um grande sábio. No entanto, se acostumavam em José os fenômenos de êxtase e levitações, sobretudo quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria. Tais episódios não passaram despercebidos à Inquisição de Nápoles, que convocou para saber o jovem de Cupertino estivesse abusando ou não da credulidade popular. Ou seja, aqui ele tinha muito êxtase, então quando ele ia celebrar a missa, ele estava lá levitando. O coroinha tinha que pegar uma cadeira, subir e falar: José, pela santa obediência. Não coroinha, o frade que ajudava a celebrar a missa, falava: José, pela santa obediência, desce. E na verdade o frade era coroinha, lógico que ele celebrou uma missa, né? Vou repetir esse trecho aqui. Tais episódios passaram despercebidos à Inquisição de Nápoles, que convocou para saber se o jovem de Cupertino estivesse abusando ou não da credulidade popular, e principalmente diante de juízes reunidos no mosteiro São Gregório Armênio. José teve uma levitação.
por isso foi absolvido de todas essas suas ações, mas o Santo Ofício obrigou a estar isoladamente, né, longe das multidões. Então o bispo decretou para que ele ficasse longe das multidões, porque as pessoas ficavam muito em cima dele, sabe? Quem via ele levitar não conseguia ficar longe, porque era um santo muito milagroso, sabe? De forma, o futuro santo passou de um convento ao outro, Roma, Assis, até chegar ao Osimo, perto de Ancona. Finalmente, ao chegar ali, em 1656, por ordem do Papa Alexandre VII, encontrou a paz. De fato, ali permaneceu sempre até a morte, levando sempre uma vida humilde ao serviço do próximo e em colóquio pessoal com Deus, que comunicava na celebração da Eucaristia. José de Cupertino faleceu em 18 de setembro de 1663, aos 60 anos. Foi beatificado em 1753 e Clemente XIII o canonizou em 16 de junho de 1767. Os restos mortais descansam em uma urna de bronze dourada na cripta da igreja de Osimo, que ele dedicava. Foi construído também um santuário em homenagem ao Cupertino sobre a estrebaria onde o santo nasceu. Bom, esse é um pouco da história de São José de Cupertino, né? Ele era muito generoso. Os êxtases que ele tinha, assim, não tem como explicar. Peço até desculpas às vezes pela gaguejada nos áudios, por ter comido um pouco a vírgula, os pontos, mas eu acho que deu para entender sobre um pouco a história de José de Cupertino. Eu peço a vocês que sigam nosso canal no YouTube, Devoto Santos Rosário, que é o canal primário, e os Católicos Templários, que é o canal secundário. Esse canal secundário, que é onde a gente vai salvar os podcasts daqui e mandar para lá. Então deu para entender, pessoal, sobre a vida de São José de Cupertino, como foi esse santo. Eu peço que pesquise ele. Eu me lembro que quando eu decidi ingressar na Ordem Terceira Franciscana, você tem que escolher 3 nomes. É uma experiência que eu tive. E aí eu escolhi os nomes que eu tenho, assim, pessoa grato, que me ajudou na conversão, foram a história de São José de Cupertino, a história do Frei Maximiliano Maria Kolbe e de Francisco mesmo. Eu escolhi 3 nomes, né? José, Francisco e Maximiliano, só que na Ordem Terceira escolhe um, né? E aí o padre, pela graça de Deus, escolheu José, e eu tinha colocado José, né, por causa de São José de Cupertino. Também tenho muita devoção a ele, Santo Filomeno. E é muito gratificante estar falando sobre esse santo, porque ele é um santaço. Como diz o Padre Cardoso, é um santaço. Peço que siga as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Viva Cristo Rei.